Estamos aqui para mais uma aula. Vamos começar então? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, agradecendo por todas as bênçãos que recebemos da espiritualidade maior e todos os ensinamentos. E vamos convidando a Daniela para fazer a prece de abertura. Estamos aqui hoje em forma de agradecimento por mais um dia de estudo, por mais um dia de aprendizado, que essa noite seja repleta de muita luz, de muito amor e de muito entendimento. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e a Jesus. E parece que a nossa outra colega parece que está meio que desistindo, né? Também quase não vem, né? A, a, a Rose, né? Mas tudo bem. Bom, difícil, né? Ter aquela vontade, né? Aquela perseverança de continuar, né? Mas tudo bem, a gente vai indo, né? Quando A, vocês também não aguentam. a nossa aula presencial esse mês já tem data de abril? Olha, tem uma lá determinada no cronograma, mas a Rita não falou nada. Então tem uma pré-determinada, mas ela falou sempre que iria confirmar, né? Ah, tá Até bom. agora ela não falou nada. Nós estamos meio complicados. Por quê? Porque nós temos aí Bazar do Dia das Mães esse mês, né? Então complica um Ah, pouquinho. verdade. Então, não sei, vamos ver o que ela vai falar. Conforme Uhum. for, eu vou falando, mas oficial ainda Que é tá no aquela data lá. cronograma, né? Uhum. Que está no cronograma, que eu não sei que dia Ah, que é. Que dia, dia que é? dia 26. Teria, teria que entrar lá, deixa eu ver aqui. Depois do feriado, 20, 26. 26, é. 26 do Isso. 4. Eu acho que é a data do bazar essa, não é? Que eu vi no Instagram, era 20 e alguma coisa o bazar. 27. É. Isso mesmo. 26 e 27 vai ter bazar. Isso. Então, não sei se vai ter sala para a gente fazer. Se bem que, Uhum. como eu estou dando aula na sala, a gente combinou de ela não usar a minha sala como no bazar. Então, vai ter bazar no centro inteiro, menos na sala que eu dou aula, entendeu? Sim, Então, sim. talvez, que é aquela sala lá que a Uhum. gente fez da outra vez. Então, talvez esteja disponível. Tá bom? Não sei, vamos ver com ela, né? Tá bom. Aí a gente faz no meio do bazar, né? Vamos ver, mas ó, se bem que vai estar uma loucura, que todo mundo vai estar preparando para o bazar. É, é Então, complicado. vamos ver o que vai acontecer. Eu Uhum. vou conversar com ela, daí eu aviso vocês, Tá 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 bom. bom. bom? Tá. Então, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu pegar aqui a harmonização. Posso começar? É, ixi, acho que não vai dar assim. Peraí, vou ter que fazer outra coisa aqui. Peraí. Eu não posso abrir desse jeito, eu tenho que abrir de outro jeito. Hum, agora sim, peraí. Tá, aí eu coloco por cima e consigo mudar. Vamos lá, então. Vocês conseguem ler? Tá bem grande a letra dessa vez, né? Eu deixei bem grande. Talvez está Vamos lá? melhor. Posso Ah, começar? então tá bom. Vamos lá, então. Tá. Livro Seara dos Médiuns, Emmanuel, Psicografia do Chico. Vamos lá. Pequeninos mais úteis, educa-te e assimilarás a influência das forças espirituais que iluminam. Serve e atrairás as forças espirituais que abençoam. Diante da grandeza do universo e perante a extensão de nossos próprios erros no passado culposo, todos somos pequeninos, mas podemos ser úteis. Com vistas assim ao trabalho do bem, recorramos à imagem simples da vida para compreendermos sem qualquer dúvida e obrigação de servir.
a restauração do enfermo está dependendo de exame decisivo. O diagnóstico será feito, os sintomas são evidentes, mas é necessário que esse ou aquele aparelho de análise, muitas vezes aparentemente de pouca monta, estabeleça a prova conclusiva para assistência segura. Para isso, no entanto, é indispensável que o recurso instrumental esteja em perfeitas condições. O salão à noite está lotado por assembleia numerosa, reunida com o objetivo de estudar importantes problemas de enorme comunidade. O ternário está pronto, os planos são precisos, mas antes foi necessário, se valesse alguém de humilde tomada elétrica, é isso? É? É porque tô com uma manchinha aí no meu celular, então cobriu. Ai, meu Deus. Tomada elétrica a fim de que a luz se fizesse. Para isso, no entanto, foi indispensável que a instalação satisfizesse as exigências de sintonia. Ninguém perderá tempo perguntando se a pipeta de laboratório pertenceu a algum malfeitor, se os fios da eletricidade alguma vez passaram inadvertidamente pelo cano de Pelo esgoto, cano do esgoto, ou se o ferro de máquina terá servido algum dia em conflitos de sangue e ódio. Vale saber que, devidamente transformados, se mostram em disciplina para ajudar. Desse modo, sabendo que todos somos instrumentos chamados à execução do melhor e cientes de que a mediunidade nesse ou naquele grau é patrimônio comum a todos, ponhamo-nos a cooperar na obra do Cristo, nosso divino Mestre e Senhor. Ninguém despreze a bênção das horas, cultivando tristezas inconsequentes ou sombras imaginárias, porque muito acima dessa ou daquela deficiência de que tenha perdurado conosco até ontem, importa hoje a nossa renovação para atender ao bem no lugar exato e no instante certo, porquanto somente nas atividades do bem, para o bem dos outros, é que nos garantiremos a vida e a continuidade de nosso próprio bem. Você quer comentar? Quer que eu comente? O que que vocês querem? Podem comentar se vocês quiserem, ou querem que eu comente. Depois vocês complementam. Eu vou comentar. Você quer falar, Daniela? Fala então. Não, pode comentar. Não, eu ia falar que o texto fala que, às vezes, né, nós somos pequeninos, nós tivemos aí, que nem ele fala lá no começo, né, do texto, ele fala que a gente, né, nos nossos próprios erros do passado culposo, todos somos pequeninos, mas podemos ser. O que quer dizer é que a gente, como a gente é meio endividado, né, a espiritualidade não vê na gente assim alguém, como é que eu posso dizer? Com muita, né, capacidade de ajudar, não, nós estamos aprendendo ainda. Mas a gente pode ser útil dentro da nossa capacidade, do que a gente pode fazer, né? Aí ele vai dando exemplo, né? O Emmanuel ele dá exemplo. É, tá lá, tem um doente lá, né? E já está tudo pronto, mas é, alguém precisa dar ali uma prova conclusiva, né? Precisa de um aparelho ali para dar uma prova conclusiva. Então, apesar de estar tudo feito, pronto, e, e tudo nos conforme, sempre vai precisar do mínimo detalhe para aquilo estar arrumado, né? Então, o que eles falam é isso, que a gente é importante no detalhe, né? A nossa participação ali, né? Porque muita gente se pergunta, né, numa reunião mediúnica, será que a espiritualidade precisa da gente? Eles não poderiam fazer isso tudo sozinho, né? Aí a minha resposta é, até poderiam, mas a gente ajuda. Como? A gente doa o nosso fluido vital para os espíritos. Então, a gente, às vezes, através do nosso fluido, a gente consegue consertar o perispírito deles, entendeu? A gente consegue doar a nossa
energia para eles se sentirem melhores. Essa energia de matéria que nós temos, eles, quando chegam lá, eles sentem falta dessa energia mais materializada. E a gente consegue doar. Então, até os espíritos conseguiriam, mas a gente ajuda, né? Ajuda como? Com nossa doação, do nosso fluido animalizado, né? Porque nós estamos encarnados. Então, a gente ajuda. Então, por mais que a gente ache que a gente não está ajudando, né? Claro que está, né? De alguma forma, você é instrumento, você vai estar lá e você pode fazer a diferença, né, nesse trabalho aí, né, que ele fala, né, ó, às vezes é uma humilde tomada, ó, tudo bem que tem um salão, tá lotado, vai ter ali alguma assembleia, né, tá tudo pronto, mas precisou que alguém fosse lá, né, e colocasse alguma tomada na eletricidade para que o projetor conseguisse projetar lá. Então, assim, sempre, né, a gente pode oferecer alguma coisa, mesmo sendo aí, vamos dizer assim, devedores, né? Vamos dizer assim, devedores, ou que a gente não, ou a gente não tem o capital aí de iluminação dos espíritos superiores, a gente tem, né, o mínimo a oferecer sempre, né? Eu acho que é baseado nisso que ele quer dizer o texto, né? Agora, vocês gostariam de comentar? Eu já falei bastante. O que vocês acham desse texto? Vocês já pensaram alguma coisa assim? Eu vou poder ajudar, mas eu quase não sei nada. Vocês já pensaram isso? Não. Ah, eu acho que todo mundo ajuda, né? Cada um dentro lá tem uma função, mesmo que seja só para abrir a porta, as pessoas entrarem, você já tem a sua importância lá dentro, né? Eu acho. Acho que é um conjunto, Perfeito. né? Ou aquela pessoa que vai ofertar a água, né? Eu acho que tudo tem uma função, né? Não é porque você não está ali dando a palestra ou você não está dando passe que você não é parte do movimento ali, né? Do momento importante. Todos estão ali por algum motivo, eu acho. Sempre achei. E se o palestrante ia ter um acesso de tosse e você foi a pessoa que levou lá um copinho de água para ele, né? Exato, Você salvou a reunião, né? exato. E você aprende dentro de qualquer função que você tiver lá, né? Você está aprendendo. Sim, ninguém é tão pequenino que não possa oferecer alguma coisa ao universo, qualquer coisa, né? Qualquer coisa. E no dia a dia também é assim, né? Às vezes um sorriso para uma pessoa, o escutar uma pessoa, né? Faz toda a diferença, né? Verdade. E essas pessoas, assim, né, que às vezes trabalham na limpeza, elas se sentem muito escanteadas, né, muito, assim, inferiorizadas, né? Então, é sempre bom você ir lá, falar com elas, tentar incluí-las no trabalho, mostrar a importância delas, né? Então, assim, tudo a gente pode fazer, né? Sempre os pequenos trabalhos, as pequenas coisas da vida fazem diferença no dia a dia. E a espiritualidade, ela se apega nos detalhes, viu? Eles vão nos detalhes, eles olham os detalhes. Eles fazem isso. Quer Verdade. comentar alguma coisa, Rita? Chamou atenção alguma coisa? Tem alguma coisa a comentar? Vocês falaram tudo. De alguma forma a gente está colaborando com alguma coisa, né, Elcio? Seja desde um gesto pequenininho até um pouquinho mais, está sendo útil, né? Sim, com certeza, né? O fato de ter alguém lá fazendo, né? Às vezes, se aquela tomada não fosse ligada, como eu falei, que a luz não ia acender, né? Foi um gesto simples, mas foi determinante, né? Então, a gente tem sempre que pensar que nós temos que estarmos aí preparados sempre para poder ajudar, para poder dar o nosso melhor em todos os ramos da É, nossa vida, né? Na nossa casa, no nosso trabalho, se a gente tiver um trabalho espiritual, se a gente tiver um trabalho numa ONG, sei lá, qualquer tipo de trabalho,
o ideal é que a gente sempre consiga, de alguma forma, fazer a diferença, né? Eu acho que é isso que é importante, né? Dar a nossa contribuição e fazer a diferença, não passar pelo mundo, né, e não fazer nada, ou às vezes dar trabalho para os outros, ser assim um peso, né? Assim, mas sim a gente poder dar uma contribuiçãozinha aí, certo? Certo. Tudo bem? Mais algum comentário com relação a esse texto? Não? Tudo bem? Então tá bom. Então vou tirar, tá bom? Tá. Tá Tá bom? bom, tá bom. Então tá. Ó, para atender ao bem no lugar exato e no instante certo, né? Então é isso. Você tem que estar lá na hora certa, no lugar certo, né? Você pode às vezes ajudar muito, tá bom? Vou tirar. Então, hoje nós vamos falar, não sei se vocês chegaram a ver o texto lá. Alguém chegou a ver do que ia ser a aula hoje? Não, ninguém viu. Não tem problema. A gente fala aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Hoje a aula vai ser muito interessante, porque nós vamos falar de um assunto que não se toca muito nem no básico um nem no básico 2, né? A gente até fala. Ah, não, pera um pouquinho. Fiz de novo a mesma coisa que eu tinha feito antes. Eu tenho que abrir do jeito certo. Peraí. É, é isso. É um assunto que a gente não fala muito no básico um nem no básico 2, que a gente aprende exclusivamente no mediúnico. E isso faz toda a diferença, tá? Faz toda a diferença porque ele está intimamente ligado com o passe. Aí que a gente começa a entender passe, a gente começa a entender as doenças. Isso está muito ligado, né? Que são centro de forças ou centro vitais, ou centros vitais, tá? Isso está na Evolução em Dois Mundos, no livro Entre a Terra e o Céu, no livro Estudando a Mediunidade. Então tem bastante, na doutrina espírita tem bastante como é que eu posso dizer, locais onde fala dos centros vitais. Esses centros vitais eram chamados há muito tempo lá pelos hindus de chakras. Vocês já ouviram alguém chamar de chakra? Já Já. ouviram falar? São os famosos Já. chakras, né? Só que quando a gente está no. Eu já escutei muita gente no Espiritismo falar chakra, né? Mas como no Espiritismo a gente chama de centro de força ou centro vital, vamos dizer assim que fica mais chique, né? Quando a gente está no Espiritismo, chamar de centro de força ou centro vital. Porque ele daí está de acordo com a doutrina, né? Tá mais, como é que eu posso dizer? Mais de acordo com a doutrina. Quando a gente chama de chakra, a gente vai dar o nome lá hindu. Tem problema? Não tem, as pessoas vão entender, né? Mas assim, vamos dizer assim, o nome mais ortodoxo, assim, né? Que está direto, assim, mais casado com a doutrina, é centro de força ou centro vital, né? Eu procuro falar centro de força ou centro vital justamente para ficar mais assim aderente aí ao nome aí que a doutrina costuma dar, né? Como a gente está dentro de uma doutrina, então eu acho que é legal a gente manter aí, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Manter a regra doutrinária, né? Chamar a coisa certa, mas não tem problema nenhum se vocês escutarem alguém chamando chakra, ou se vocês quiserem chamar de chakra, também não tem problema, tá? Mas, não sei, para mim eu acho que é mais chique, assim, justamente por estar aderente à doutrina, tá? Ponto de força ou centro vital, tá bom? Nós vamos falar sobre a definição, perispíritos, plexos, nós vamos falar deles, a localização, né, o equilíbrio, vamos falar sobre os passes, né, e os centros vitais na Bíblia, né? Ok? Será que tem isso na Bíblia? Nós vamos saber lá no final da aula, né? Já deixo aí a curiosidade aí para vocês não quererem sair embora, vocês não ir embora. É tipo assim, né? Tem que jogar para daí todo mundo ficar curioso e não ir embora. Tá bom? Vamos lá.
Vamos começar então. O que que são, né, os centros de força, né? São fulcros energéticos, né? São centros de energia, né, ou de força da vida, né, e que distribuem energia situados no perispírito. Então, onde que estão esses centros de forças? Eles pertencem ao perispírito. Eles são do perispírito. Mas eles também estão ligados ao corpo físico? Sim. Apesar de eles serem do perispírito, quando estamos encarnados, eles se ligam ao corpo físico, tá bom? Minha mãe me ligando, né? Acho que ela não sabe que eu tenho aula. Elas se ligam aos órgãos, né? Ao corpo físico, tá bom? Então é isso, é assim que funciona, tá? Então nós temos aqui o coronário, frontal, laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o básico. Ó, você pode ver que eles, né, acabam ligando, alguns deles estão ligados até a alguns órgãos do corpo, né? Que nem o laríngeo está ligado à laringe, né? O cardíaco está ligado ao coração, esplênico, né, está ligado aí ao baço, ao fígado, né? O gástrico está ligado ao estômago. O básico está ligado aos órgãos sexuais, né? E por aí vai, tá bom? Então eles acabam sendo ligados aí aos órgãos físicos. Nós vamos estudar e nós vamos entender melhor isso daí, tá bom? Vamos seguir aqui, ó. Regem o funcionamento dos órgãos do corpo físico. Por quê? Porque eles fornecem energia para que os órgãos funcionem adequadamente. Então, eles captam essa energia, é como se fosse um captador de energia do meio, do fluido. É do fluido cósmico? Não, porque nós já estamos na Terra, então nós não temos. Lembra que eu expliquei que o fluido cósmico, no estado do cósmico universal, o cru, não temos. Então nós temos o fluido espiritual da Terra. Nós absorvemos esse fluido espiritual da Terra. Então, esses pontos de energia absorvem o fluido espiritual da Terra e dão energia para os órgãos. Então, o tempo todo nós estamos pegando energia de tudo que está à nossa volta. E essa energia que está no fluido espiritual da Terra é que vai alimentar esses, esses pontos de energia. Tá bom? Tá ruim aí? A Raquel tá muito carente, Dani? Não, é que ela foi pegar água e ela quase caiu. Aí eu saí correndo para pegar ela. Ai, meu Deus do céu. Meu Mas não, Deus. ela tá quietinha aqui. Tá bom, tudo bem. Ó, pessoal, a gente não exige que vocês coloquem a câmera, tá? Se vocês quiserem ficar, é legal, eu gosto, né? Mas se vocês quiserem fechar ou fazer alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Tá bom? Tá bom. Aqui ninguém é obrigado a nada, né? Tá bom? Ninguém é obrigado a nada. A gente tá aqui para aprender junto e é isso. Tá bom? Então, eles estão ligados também ao órgão. Então, o que acontece? Quando a gente não está muito equilibrado, a gente começa a meio que fechar esses pontos de energia e ele acaba não funcionando de forma legal. E ele acaba não levando a energia legal pro órgão. E aí a gente começa a adoecer. Então, os desequilíbrios refletem diretamente na absorção da energia por esses pontos, e não absorvendo a energia de forma adequada, ele começa a lesionar os órgãos do perispírito, começa a lesionar o perispírito, e se isso é contínuo, essa lesão do perispírito passa para a lesão do corpo, tá? E aí que a gente começa a ter esses problemas aí, cirrose, e por aí vai, né? Tem milhões aí, né? Câncer, né? E por aí vai. Por quê? Porque o órgão acaba não recebendo energia, as células lá do órgão acabam não recebendo a energia necessária para que elas trabalhem de forma harmônica e façam com que aquele órgão trabalhe de forma harmônica, né? E aí começa a bagunçar tudo. Tá bom? Então é muito importante esse ponto de energia. Esses fulcros energéticos sob a direção automática da alma estão, né? Estão sob a direção automática da alma. Nós aprendemos a captar
essa energia durante toda a nossa passagem, né? Que nem eu falei, quando a gente era princípio espiritual, começou a aprender, passamos pelo reino mineral, passamos há muito tempo atrás, né? Passamos pelo reino vegetal, passamos pelo reino animal. O princípio espiritual foi aprendendo, a gente era princípio espiritual, né? E a gente foi aprendendo a trabalhar, a fazer isso, né? A fazer com que a energia fosse jogada para esses órgãos. Elcio, tem certeza disso? Tenho. No próximo slide eu vou mostrar o livro onde ele fala isso, tá bom? Então, olha, eles, sob a direção automática da alma, imprimem a especialização nas células. Então, o que que é? O ser humano faz com que as células saibam o que elas têm que fazer. Então, essas energias que são levadas lá, são levadas para a célula e ainda alimentam ao que elas têm que fazer, tá bom? Tem uma correspondência com o funcionamento dos órgãos do corpo humano através dos plexos, exceto o coronário. Que plexos? Esses plexos são pequenas ligações nervosas, tá? Então, eles são ligados a toda essa teia nervosa de sistema nervoso que ligam, tudo interligado, que ligam esses pontos de energias ao corpo humano, tá bom? Então, olha que interessante aqui nesse livro Evolução em Dois Mundos, ele fala isso, ó. No perispírito, possuímos todo o equipamento de recursos automáticos que governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência, nos círculos de ação em que nos demoramos. O que é os círculos de ação que nos demoramos? Os reinos que nós passamos, né? Então, olha aqui, ó, recursos esses adquiridos vagarosamente pelo ser em milênios e milênios de esforço e recapitulação, nos múltiplos setores da evolução anímica. Então, o que ele quis dizer? Ele fala justamente isso, que nós aprendemos a fazer isso, né, durante milênios e milênios, estagiando nos reinos, nós aprendemos a fazer com que o nosso perispírito cuidasse dessas bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência. Então, o nosso espírito controla, né, sem perceber, de forma automática, que ele fala aqui, ó, todo equipamento de recursos automáticos, de forma automática, nós controlamos cada uma das bilhões de células que estão no nosso corpo, tá? Nós, sem perceber, nós estamos cuidando. Então, quando a gente não está legal, ou a gente está com algum processo de culpa, ou sei lá, a gente está com alguma preocupação demasiada, ou quando a gente está com raiva de alguém, ou quando a gente está frustrado, tem mil sentimentos, né? A gente começa a dar mais importância para esses sentimentos e desfocar o automático de cuidar dessas células. Então, a gente faz isso de forma automática, mas não é tão automático assim. Por quê? Para a gente cuidar delas, a gente precisa estar bem, no mínimo, entendeu? Então, é um automático desde que a gente esteja bem. Porque se a gente focar em outras coisas, talvez a gente comece a esquecer delas, dessas bilhões de células. E esquecendo delas, elas começam a não funcionar do jeito certo. E aí vai vir as doenças. Tudo bem? Tudo bom? Então, a gente aprendeu, tá? A gente aprendeu a cuidar de tudo isso aí. De forma automática, tá? Foi indo, a gente foi fazendo e foi desenvolvendo isso daí, tá? É a mesma coisa se eu falar para vocês, olha, não lê esse slide agora. Olha para ele, mas não lê. Você consegue? Não consegue. Porque quando você olha para esse slide, automaticamente você já lê. É uma coisa que a gente aprende, vai ficando automático, né? Não adianta eu chegar para você e falar, ó, olha, esse slide, mas não vê a figura. Não tem como. Você olha, você já vê a figura, porque nossos olhos já foi treinado para quando olha alguma coisa já vê. Entenderam? Então são coisas automáticas que a gente aprendeu a fazer durante milênios aí,
tá bom? Já vira tudo automático. Se eu falar para você assim, ó, para de respirar, né? Você até para, mas você nem está percebendo que você está respirando, né? É tão automático que você nem pensa, olha, eu estou respirando, é automático, né? Você aprendeu a fazer isso. Quando você começou a aprender a respirar? Lá no reino vegetal, porque o reino mineral não tinha vida orgânica, era só uma vida não orgânica, né? E daí o que acontece? Com o que é vida não orgânica? Cuida das células, mas não tem organismo, não troca, né? Não troca, não tem um organismo vivo, né? O organismo em si, uma máquina viva ali, né? Então, quando a gente foi para o reino vegetal, a gente começou a aprender troca gasosa. O vegetal começa a aprender a receber o gás carbônico, trocar por oxigênio. Ele faz fotossíntese, né? Então a gente aprendeu, quando a gente estagiou no reino vegetal, a respirar. Já aprendemos há muito tempo, e a gente faz isso há muito tempo, porque depois nós passamos pelo reino animal e nós continuamos respirando. Então, respirar é uma coisa que a gente já sabe há muito, 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 muito tempo, porque a gente já sabe bem antes de entrar no reino animal, né? Imagina. Né? Então a gente desenvolve essas coisas. E esse negócio do fluido vital e do ponto de energia, provavelmente a gente aprendeu também quando a gente estava formando o nosso perispírito. Quando que a gente formou o nosso perispírito? No reino mineral, tá? No final do reino mineral. Porque dizem que lá os cristais, lembra disso que eu já expliquei para vocês? Algumas espécies se reconstroem. Algumas espécies de cristal se reconstroem. Se você cortar um pedaço do jeito certinho, ele vai lá e se regenera. Isso daí é um princípio de perispírito. Porque para se regenerar, ele precisa da forma. Quem é a forma? O perispírito. Tudo bem? Tudo bem? Tá? Então, ou seja, eles começaram, a gente aprendeu o perispírito naquela época, e provavelmente a gente já começou a desenvolver esses pontos de energia naquela época. Tudo bem? Dúvidas? Dúvida até agora? Não, Não. Não? Então vamos lá, plexo, são entrelaçamento de nervo, né? Então tem os nervos, tá vendo aqui, ó? Esses vermelhinhos aqui da figura são o fluido vital. Desculpa, os pontos de energia. São os pontos de energia. E eles se ligam, ó. Se você for ver, eles se ligam aqui a nervos, né? Se liga a coluna vertebral, tá vendo? Esses pontos de energia acabam ligando em coisas físicas, tá bom? De tal sorte que eles levam as energias lá. São entrelaçamentos de nervos formando uma verdadeira rede. São situados no corpo físico. O sistema nervoso é complexo e permeia todo o corpo físico em redes de comunicação. Aí a gente sabe. As células nervosas conectam entre si como um emaranhado de linhas. Em certos pontos, a compactação dessas linhas forma os plexos nervosos, tá? Aí é biologia, né? Existem milhares desses plexos no corpo. Alguns são mais importantes pela localização e pelo trabalho que realizam. As energias captadas pelos centros vitais ou centros de força passam aos plexos, que são os transmissores nervosos, né? E desses aos nervos, transitando assim por todo o organismo. Então, esses pontos de energia captam energia, passam para esses micronervos, né, vamos dizer assim, que vão distribuindo energia por todo o corpo, tá bom? Então, como é que funciona? Olha, esse aqui é um centro de força. Ele funciona meio como um funil, tá? E ele pega essa energia e esse funil aqui meio que condensa energia e transfere, né, alguma transformação, alguma coisa assim, e transfere para esses plexos aqui, que são esses pequenos ligações nervosas, tá? Do corpo físico, tá? Então, que acaba jogando energia para lá. Você vê que aqui o nome tá chakra, né? Mas tá válido, a mesma coisa, tá? Então, o fluxo de energia entra aqui, passa por aqui, chega nos nervos, tá bom? Qualquer coisa vocês me param, tá bom? Aqui de novo no Evolução em Dois Mundos. André Luiz, em Evolução dos Mundos, capítulo 2, dá a seguinte classificação. Então, agora nós vamos começar a falar sobre eles. Centro coronário,
né? Esse é um ponto de energia que fica em cima. Então, vou mostrar aqui, ó. Aqui é o de cima, tá vendo? É o de cima da cabeça, aqui na figura. O roxinho lá. Esse é o coronário, é o primeiro, né? Instalado na região central do cérebro, é a sede da mente. Centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade e o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada. Por que desencarnada? Porque o perispírito também tem um coronário, tá? Que recebe essa energia. Esse centro supervisiona ainda os outros centros de força, que lhe obedecem ao impulso procedente do espírito. Então, vamos lá. A energia chega também pelos outros, mas ela chega, em sua maioria, por cima, tá? Ela chega nos coronários. Então, o coronário é o que recebe mais energia e distribui por todos os outros, tá? Então, esse centro coronário, ele é muito importante, porque ele é a ligação com a espiritualidade maior. Ele fica apontado para cima, ele é virado para cima, tá? Porque ele recebe energia do alto, tá bom? Vem de cima, teoricamente, tá? Vem das camadas superiores. Então é muito importante, né, o espírito estar equilibrado para receber essa energia do coronário. Por isso que quando a gente vai aplicar passe, a gente joga no coronário, tá? Porque quando a gente joga lá no NEPS, a gente faz isso. O GEMB também, quando você vai aplicar, você começa no coronário, você limpa, você faz isso, você limpa, você tira a energia negativa e depois você joga a positiva no coronário. Por isso que o passe é em cima, porque o coronário, ele tem a função de distribuir para todos, tá? Não que os outros não absorvam também, mas o coronário, ele é muito bom em receber a maioria da energia e distribuir para os que mais precisam. Ele sabe qual é o que mais precisa. Enquanto se você vai em um, você não vai no outro. O coronário, ele administra todos, tá bom? Então, você jogando aqui, ele vai jogar e ele vai saber distribuir igualmente para todos que precisam, tá bom? Então, é muito importante o centro de força coronário, tá bom? Esse aqui, centro cerebral contíguo contíguo ao coronário ou frontal, né? Ele chama de contíguo ao coronário na Evolução em Dois Mundos, mas todo mundo conhece como centro de força frontal, tá? Ele tem influência decisiva sobre os demais, governando o córtex encefálico, então ele governa o cérebro, tá? Então, esse ponto de energia está diretamente ligado ao cérebro, tá? Então, ele atua na sustentação dos sentidos, marcando atividade nas glândulas endócrinas e administrando o sistema nervoso em toda a organização. Ele também é responsável pela fala, pelo olfato, pelo tato, por todas as nossas sensibilidades, esse ponto de energia frontal. Os hindus chamavam ele de terceiro olho, né? Porque antes eu acho que alguns médios viam ele rodando e não entendiam muito bem, né? Achavam que era uma terceira vista, né? Porque ele tem um buraquinho preto no meio, ele é redondo. Então achavam que ele era um terceiro olho, né? Uma vista maior, né? E não está errado, porque ele é o órgão de percepção, né, das coisas, né? Então, ele é um ponto de energia aí muito importante, tá bom? Sobre a percepção do mundo, tá? E ele interage com o corpo para a gente conseguir, por exemplo, nos equilibrar, né? Então, por exemplo, quando a gente bebe, a gente desequilibra esse centro de energia, né? Desequilibra o cérebro, que desequilibra esse ponto de energia, confunde tudo, e a gente bagunça os sentidos, a gente fica meio tonto, né? Claro, tem também a parte orgânica, né? Que bagunça o cérebro, mas a gente bagunça o ponto de energia também, tá bom? Então, as drogas bagunçam muito esses pontos de energia, tá bom? Depois desse, nós temos o laríngeo. Olha que interessante essa figura, né? Ó, tá vendo aqui o coronário apontado para cima, roxinho, né? E aí a gente vê o frontal, que é o azulzinho aqui da figura, ele entra na frente
e sai atrás, é sempre assim. Ele é um cone na frente e um cone atrás. Todos eles são assim, tá? Só que o coronário não, ele é único, tá? Ele só é um para cima. Os outros é na frente e atrás, tá bom? E o básico também é único, só que o básico é apontado para baixo. Assim como o coronário ele está mais ligado à espiritualidade maior, o básico está mais ligado às coisas materiais da matéria, tá? Então é o tal do yin e yang. O yin é a parte espiritual, o yang é a parte material. Então, o tempo todo, essas energias ficam circulando pelo nosso corpo, a material e a espiritual, tentando equilibrar. Ah, lembra, a Rita falou disso, lembra? A Rita falou disso quando a gente foi lá, né? Por quê? Porque esse centro de força básico, ele pega as energias da Terra, né, as energias mais materiais, enquanto o coronário mais espirituais, tá bom? E fica esse equilíbrio, tá bom? O centro Sim. laríngeo controla a respiração e a fonação, esse que fica na garganta, tá bom? Então é um centro de força aí que está ligado com a respiração, com o falar, né? Então essas pessoas aí que têm facilidade de falar, né, e respiram bem, né, tudo tem aí o centro de força equilibradinho, tá bom? O centro, quando a gente fuma, né, provavelmente a gente começa a detonar esse centro de força. O cigarro acaba com isso aí, né? Então, provavelmente a gente pode ter um câncer de garganta, pode ter um câncer, disso que é assim que começa, porque a gente começa a estragar a recepção da energia pelo laríngeo, né? Estragar o ponto de energia, ele fica fechadinho, ele não fica brilhante recebendo energia, né? E a gente vai bagunçando tudo, podendo ocasionar um câncer de garganta e por aí vai. Tá bom? Dúvida, pessoal? Não. Não, Nenhuma, por enquanto? Não? Cardíaco. O cardíaco está ligado ao coração, tá? Ele dirige a emotividade e circulação das forças de base. O cardíaco está muito ligado com a emotividade, então o amor. Por isso, não é à toa que quando alguém fala de amor, desenha um coração, né? Por quê? Porque é daí mesmo, né? A emotividade está ligada com o amor. Como que as pessoas percebem isso? Porque quando estão apaixonadas, ele bate mais rápido, né? Olha a emotividade aí, né? Fazendo com que o ponto de energia atue jogando mais energia, fazendo o coração bater, né? Eu, quando vou aplicar passe, eu já falei para vocês, dá uma taquicardia. Por quê? Porque eu estou sentindo ali, eu estou sentindo amor, estou feliz de estar podendo doar minha energia, estou querendo que dê tudo de bom para aquilo. Talvez essa energia, esse amor, esse sentimento faça o coração bater mais rápido, né? Então está tudo interligado. E existe um ponto de energia cardíaco aí, tá bom? As pessoas que têm problema no cardíaco e que têm problemas no coração não sabem lidar com essa energia aí. Não estão sabendo lidar com a sua emotividade. Podem estar muito no egoísmo, não estão sabendo amar muito bem. Ou estão se amando mais do que amando o outro, entendeu? Então tem um egoísmo aí, alguma coisa, né? No campo da emotividade, né? Tem uma frustração com alguém, ou alguém tem uma mágoa com alguém que pode atacar esse coração aí. Problema na emotividade, tá bom? Tudo bem? Então, as pessoas aí que têm problema no coração têm algum problema aí nessa questão emotiva, tá? Ou precisam aprender aí a amar mais, ou dar um pouco mais de si, ou sair de dentro de si, né? Eu conheço uma pessoa que tem esse problema. Como é que é essa pessoa? Eu percebo que ela tem um problema sim. Ela tem a casa dela, e se alguém invade o espaço dela, ela tem dificuldade como é que eu posso dizer, de ceder aquilo, de ceder o espaço dela para outra pessoa, sabe? Então ela não tem aquela parte do acolhimento, do amor. Tudo bem, até pode ser, mas ela não gosta que invada o espaço dela. Você entende? Então, assim, tem uma coisa meio mal resolvida aí nessa questão do sentimento, tá bom? Então,
são pessoas assim muito afobadas também, tá bom? Muito afobadas, muito ansiosas, pode dar problema aí no coração, desequilibrar o centro cardíaco, tá bom? O esplênico, tá? Ele fica aqui na região do baço, do fígado, tá bom? Aqui entre o coração e o estômago, aqui nessa parte entre o coração e o estômago, aqui no meio, mais ou menos, aqui um pouco abaixo do final da costela. Aqui, quando termina a costela da frente aqui, ele fica mais ou menos nessa região, que é na região do fígado, é o esplênico, tá? Ele determina todas as atividades que se espreme o sistema hemático, então circulação sanguínea, variação de meio e volume sanguíneo, então está muito ligado com o sangue. E ele está ligado com o fígado, com o baço, tá bom? Então é um ponto de energia ligado a isso aí. Quem desregula esse ponto de energia são as pessoas que têm dificuldade de perdoar, tá? O perdão está muito ligado com isso daí, né? Então as pessoas têm dificuldade de perdoar, pode ter problema no fígado, no baço, né? Problemas sanguíneos, tá bom? De circulação. Então, alguma questão aí ligada à falta de perdão, aí a pessoa tem alguma questão aí meio pendente com alguém, tá bom? Pode ter problema no baço. Dúvida? Duvido que vocês não têm dúvida. Vocês estão muito quieta. Não, Dúvida é tá muito muito claro o texto. importante, né? Bem explicadinho, tá bem esclarecedor. Então tá bom. Então vamos seguindo. Então, qualquer coisa vocês me interrompem, Tá tá? Eu bom. tenho medo de ficar muito cansativo eu falar, né? Mas vamos lá, essa parte não tem jeito, porque é conceito, né? E tenho que passar o conceito, tá bom? Gástrico. O gástrico, ele está ligado, né, ao estômago e ao intestino. Então, ele se responsabiliza pela digestão, pela absorção dos alimentos densos e menos densos, que de qualquer modo representam concentrações fluídicas penetrando nos a organização. Por que ele fala isso? Porque quando a gente come, por exemplo, uma maçã tem um fluido vital da maçã. Então, é sempre melhor a gente comer alimento natural. E a gente não sabe o porquê de comer alimento natural, não é isso? Mas a gente esquece que uma maçã, até um animalzinho que a gente come, infelizmente, tem o fluido vital do animalzinho, né? Ou a maçã, uma vagem, uma alface, uma cenoura, um tomate. Quando você come aquilo, você está puxando o fluido vital daquele alimento para o seu corpo. Por isso que alimentos naturais são melhores. Quando você toma um sorvete, é tudo feito pelo homem, praticamente. Tirando aqueles que alguém coloca leite, que talvez venha da vaca, né? Tem uns que às vezes são 100% artificiais, né? Tem coisa que a gente come que é 100% artificial. Uma coisa que a gente come que é 100% artificial, por exemplo, pega lá um Toddy, vai. Toddy deve ser o quê? Chocolatado, granulado? O que que tem lá, né? Será que tem chocolate puro? Muito pouco, já está granulado, já foi triturado, já foi acrescentado um monte de coisa. Então, aquilo é basicamente uma coisa industrializada. As coisas industrializadas não têm fluido vital. Por isso que elas não fazem tão bem para o organismo quanto você comer uma coisa natural. Porque quando você come uma coisa natural, você está ingerindo o fluido vital daquela coisa. E esse centro de energia gástrico consegue pegar essa energia e distribuir para o estômago e para o corpo. Olha só, ele é responsável por isso, por absorver o fluido vital dos alimentos que você está ingerindo. Tá bom? Olha, interessante, né? Tudo bem? Tu, Interessante, você vê, né? Como é importante a gente comer coisas naturais, para a gente aproveitar o fluido vital da fruta, né? Da fruta, do legume, sei lá, do leite, do ovo, né? Tudo isso tem fluido vital, tá bom? Energia pura que o nosso corpo aproveita, tá? E aí, quando que dá problema gástrico? Pessoas muito nervosas, preocupadas, nervosas, desarmonizam esse ponto de energia. E aí eles costumam ter problema, começa a dar dor de estômago, pode vomitar por fora,
pode ter uma gastrite, pode ter uma. Já viram falar de gastrite nervosa? Não é por acaso. As pessoas nervosas causam gastrite nervosa porque, porque elas desequilibram o gástrico. Ah, Elcio, mas tem a H. pylori. A H. pylori nada mais é do que uma bactéria que você estimula ela quando você está desequilibrado, tá? Então, ou seja, quando você está nervoso demais, né? Então, pessoas muito nervosas tendem a ter problema no gástrico, tá? Tendem a ter gastrite nervosa, tendem a ter problemas sérios de gás, no gástrico, no estômago, tendem a ter problemas sérios como é que é o nome quando gastrite evolui? Aí tem o nome, porque vocês sabem que a gastrite, ela é uma ferida no estômago, né? Quando ela fura, ela causa uma outra coisa mais grave. Acho que é Eu esqueci. úlcera, não é? Úlcera, isso mesmo, úlcera. Úlcera gástrica é quando ele fura. É quando o ácido clorídrico, a parede do estômago, por alguma razão, não protege a parede do ácido clorídrico. Aí o ácido clorídrico começa a comer um pedaço do estômago. Primeiro, ele causa gastrite, que é uma ferida. Continuando isso, ele pode furar o estômago, causando uma úlcera, tá? Isso tudo acontece por quê? Porque as células que protegem o estômago do ácido clorídrico não estão funcionando de forma adequada, tá? Porque a gente tem umas células, uma camada protetora que faz com que o ácido de dentro do estômago que faz a digestão não corroa a parede do estômago. Mas quando essa proteção falha, começa a ocorrer gastrite, começa a ocorrer úlcera, tá? E o ponto de energia gástrico equilibra essas células. Se você está muito nervoso, você vai desequilibrar as células e você vai ter problema de estômago, tá bom? Então não adianta vocês ir lá e tomar remédio para o estômago, até adianta. Ele vai melhorar, porque você está cuidando fisicamente. Mas se você continuar nervoso, você vai continuar maltratando seu estômago. E aí não há remédio que cura. Porque chega num ponto que aí se instala um câncer de estômago, né? Ou uma cirrose hepática, né? Bom, aí já é fígado, né? Mas sei lá, qualquer outro problema que você vai estar transmitindo para o seu corpo. Tá bom? Tudo bem? Então é importante, o nosso equilíbrio é importante. Vocês veem como a gente não pode ficar nervoso, a gente não pode ficar. Se a gente fica irado, a gente bagunça o gástrico. Se a gente fica nervoso, a gente bagunça o estômago. Se a gente não perdoa, a gente bagunça o esplênico. Você vê a situação, né? Então é complicado. Por isso que o equilíbrio do ser humano é muito importante, tá? Eu tentei procurar no nosso livro da Seara dos Médiuns algum texto que levasse ao equilíbrio, mas eu não encontrei. Por isso que eu acabei pegando um texto que não está muito amarrado, tá? Mas é importante o equilíbrio, é o mote dessa aula, tá? Muito importante a gente pensar nisso. O quanto o nosso equilíbrio, nosso corpo depende desse equilíbrio, tá? Porque espiritualmente ele depende dessas energias para se equilibrar. Tá bom? Centro genésico. Esse é o centro de força que é ligado aos órgãos de reprodução, tá? Guiando a modelagem de novas formas entre os homens ou estabelecimento de estímulos criadores com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. Então, esse centro de força, essas energias, o ideal é que a gente use essa energia para criação. Como criação? Quando a gente vai criar um outro ser, quando a gente vai criar coisas. Por exemplo, se eu sou um arquiteto, eu vou fazer um desenho de um prédio. Então, isso é quem que é responsável por essa energia criadora? Esse centro genésico. É o centro da criatividade, é o genésico que desenvolve. Olha que coisa interessante. Só que a gente usa para outra coisa, a gente deturpa esse centro genésico quando a gente, por exemplo, não sabe lidar com a questão sexual. E a gente acaba bagunçando esse centro genésico aí. Tá? Então, excessivo apego aos prazeres materiais,
né, aos prazeres momentâneos, é, aos sexuais, ao apego excessivo ao dinheiro, ao poder, excessivo apego à matéria, ele é um centro já material. Mas quando você está muito apegado à matéria, ele se desequilibra. Por quê? Porque você, apesar de ele ser um centro material, você tem que tentar utilizar essa matéria de uma maneira digna, né? De uma maneira espiritualizada, né? Vamos dizer assim. Então, a gente tem que usar essa energia material da melhor forma possível. Só que a gente deturpa e gasta ela com coisas assim, com prazeres materiais aí e temporários, tá bom? Então, a gente desregula. E aí, quem é muito assim apegado à matéria ou ao poder, tem grande chance de ter um câncer aí de próstata, de ovário, né? Então, esse apego excessivo ao poder, por isso que tem muita gente hoje com esse tipo de câncer, né? De, de colo de útero, câncer de, de, de próstata, né? Por quê? Porque hoje tem esse excessivo apego ao dinheiro, né? Às coisas materiais. Então, ao consumo exacerbado, né? Então, muita gente se perde nisso, né? E aí acaba tendo um tipo de desequilíbrio nos órgãos, tá bom? Um detalhe: tem quem separe o básico do genésico. E tem quem fale que é a mesma coisa. Olha que coisa interessante. Então, isso é muito estranho. Eu andei procurando, tá? E o que eu cheguei à conclusão é que não tem conclusão. Parece que tem gente que separa entre o básico e o genésico. Então, o básico, mas o básico, mesmo ele sendo separado, ele estaria ligado ao genésico também. Então, olha, vamos considerar que o básico e o genésico é o mesmo, tá bom? E que, se Mas ele for separar. os Pode falar. dois correspondem a essa mesma região. Essa Só mesma muda região. a nomenclatura. Algumas literaturas falam que o básico está no final da coluna vertebral, virado para baixo, né? Enquanto que o genésico está mais ligado com os órgãos vitais, né? Entendi. Mas falam que, de alguma forma, mesmo esse básico estando embaixo, ele também tem alguma ligação com o centro genésico, tá bom? Então está muito ligado. Assim como o frontal está muito ligado com o coronário, o genésico está muito ligado com o básico. Tá bom? Então tem isso daí também. Tá bom? É isso que eu Tá. percebi quando eu estava aí trazendo para vocês. Tá? Então, ó, aqui você pode ver que ele junta igual, tá? Aqui só tem um, não é separado, tá? Mas pode ser que vocês leiam e falem. Tem gente que entende que um é um, outro é outro, tá? Mas eu acho que nesse ponto é irrelevante, tá bom? E tem outra, nós temos esse centro de energias, eles são os principais. Diz que nós temos outros minúsculos, tem outros também. Esses são os principais do corpo, tá? A gente fala desses, mas tem outros pequenos fulcros de energia, minúsculos, tá bom? Então, vamos entender aqui, só mostrar aqui, tá? Para a gente ver, isso aqui eu já falei mais ou menos, tá? Só vou ler aqui, mas eu já falei. Que, ó, o coronário, né? O plexo correspondente ao coronário, a localização é no topo da cabeça. O frontal, né? Carótico, que ele fica no fronte, entre as sobrancelhas aqui, né? O laríngeo, ele fica na garganta, né? O plexo, né? São a parte nervosa correspondente, é a faringe, né? E ele fica na garganta. O cardíaco fica sobre o coração, o esplênico sobre o baço, o gástrico sobre o estômago, hipogástricos, baixo ventre, bexiga, tá? O genésico fica ali na região da bexiga e dos órgãos, tá bom? E dos órgãos sexuais. Tudo bem? Tá bom? Só para vocês entenderem aqui. Ah, aqui costuma ter uma musiquinha, mas ele não passa, né? Esse é um problema que eu vejo aqui na nossa. No Zoom ele passa, né? Esse é bem mais fraco, esse software aqui, o Google Meet. Mas ele está mostrando aqui, deixa eu voltar para vocês.
Se ele tem uma musiquinha, ele fica fazendo só o barulho, né? Dá uma musiquinha, não tem ninguém falando, mas é basicamente isso, ó. Esses cones aqui, ó, eles ficam mais ou menos assim no corpo, tá? Um virado para cima, esses aqui passando pelos órgãos, saindo do outro lado, tá? Ó, basicamente é isso daqui, tá? Então é assim que ele funciona, só para vocês terem uma noção. Tá bom? E o outro virado para baixo. Tem um outro filminho que eu também coloquei para vocês aqui. Peraí. Vamos lá. Opa, não, não, não. Ó, ele gira mais ou menos assim. Não dá para escutar o som, mas o som, se você pegasse esse vídeo, eu vou colocar esse vídeo para vocês lá na pasta. Se vocês quiserem assistir, você vai ver que esse som que ele faz é mais ou menos assim, ó. Vu, 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 vu. Então ele fica girando, tá vendo? E vai absorvendo e vai pegando, né? Parece uma coisa louca, né? Você pensar, nossa, né? Isso existe. Existe, tá, pessoal? É uma loucura, mas existe. A gente não vê, mas ele tá ali rodando e cada um tem uma forma mesmo. É assim desse jeito, tá? Você vê que esse daqui. Agora eu voltei muito, peraí. Você vê que esse daqui tem uma forma meio de uma flor, né? Parece uma flor de lótus. Esse já é assim, né? Então eles são diferentes também, né? Mas todos eles ficam rodando desse jeito para lá e para cá e pegando e absorvendo as energias do fluido que está à nossa volta e levando, abastecendo os órgãos do perispírito e do corpo. Tudo bem? Muito cansativo, pessoal? Cansativo, né? Não, Tá cansativo um pouco? não, para mim não. Tá bom. Então tá bom. Então é isso, tá? Essa matéria que eu falo para vocês, não tem nem no básico 1 nem no básico 2, só no mediúnico 1 mesmo, é muito interessante, tá? Passes, né? O centro vital, passes e radiação, né? É importante citarmos que André Luiz, nesse livro, Passes e Radiações, né? Que André Luiz, nas suas obras, não fala o centro vital básico. Porém, Edgar Armond incluiu, considerando sua importância no metabolismo energético, por ser o agente reativador das atividades mediúnicas no campo da movimentação de fluidos pesados, próprio do homem em evolução. Então, o que ele fala? Ele fala que Edgar Armond falou da importância desse centro básico, porque ele está ligado a por a gente estar muito materializado ainda, ele está ligado aos fluidos pesados, né? Então ele está ligado aí com a questão mediúnica nessa administração dessas energias pesadas, tá bom? Então o Edgar Armond falou disso. Nesse livro, Entre a Terra e o Céu, capítulo 20 diz o seguinte: quando a nossa mente, por atos contrários à lei divina, prejudica a harmonia de qualquer um desses fulcros de força de nossa alma, naturalmente se escraviza os efeitos da ação desequilibrante, obrigando-se ao trabalho de reajuste. Então, o que acontece? Quando a gente vai contra a lei divina, a gente começa a bagunçar essa absorção aí. Isso é o que eu tenho falado desde o começo da aula, tá bom? Nesse livro, Opinião Espírita, que ficou psicografado pelo Chico e pelo Valdo Vieira, o Emmanuel e o André Luiza trabalham juntos, tá? E eles falam, tá, sobre eles falam sobre os passes e como que o ponto de energia influencia no passe. Então ele fala que no trabalho de passe, o conhecimento e a localização do centro de força é de suma importância. Na minha opinião, não é de suma importância, é primordial. Não dá para você aplicar passe sem conhecer o centro de força. Porque quando você aplica o passe nos pontos de energia. Então você tem que. É justamente no ponto de energia que vai o passe. Entendeu? O passe serve para isso, para equilibrar os pontos de energia. E equilibrando os pontos de energia, equilibra os órgãos do corpo. Tá bom? E todo o perispírito e o corpo todo. Tá bom, pessoal? Então, o passe está intimamente ligado com isso. O passe não é unicamente transfusão de energias
anímicas, né? Energias animalizantes lá do corpo, né? Que dão ânimo. É o equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. Então, o que ele fala é que tudo bem, você também está transferindo energia, mas não é só isso, tá? Ele também equilibra a mente, mas é porque você também joga energia na mente. Então, você, além de conseguir equilibrar os pontos de energia, você consegue, de alguma forma, equilibrar o espírito também. Tá bom? Então a gente consegue equilibrar a mente do espírito. O passe é muito importante, pessoal. A gente não tem noção. A gente acha que a gente entra naquela salinha lá e que aquilo lá é besteira. Aquilo é muito sério. Vocês veem, por que que o Divaldo está até hoje vivo? Por que que o Chico Xavier morreu também idoso? Porque eram pessoas que recebiam passes o tempo todo. Você percebe essas senhorinhas, como elas vivem bem e que o passe as ajuda com energia vital, né? As senhorinhas que costumam ir tomar um passe, elas ficam bem de saúde, até com idade bastante avançada, né? Então é muito importante o passe. Ele nos dá mais energia vital para que a gente viva mais, melhor. Ele cura, ele pode curar uma doença que a gente está começando a desenvolver. Ele pode curar. A gente não está sabendo, mas a gente pode chegar lá e estar curando uma doença, tá? Então, tomar um passe de vez em quando é muito importante. Se vocês aí têm um centro que vocês costumam ir ou não costumam ir, o ideal seria que vocês, né, sempre estivessem aí, de alguma forma tomando um passe, né? A Daniela vai no terreiro, né? Pode tomar um passe lá no terreiro. O importante é que a gente, de alguma forma, receba essas energias mais animalizadas, porque quando a gente toma um passe, é a energia do fluido vital do médium, né? É diferente só de a gente tomar um passe de um espírito. O passe do ser humano, ele tem energia vital, fluido vital. Então, ele dá energia vital para o corpo. Então, você consegue fazer ajudar um órgão do corpo físico, entenderam? A se recuperar, por aí vai, porque são energias mais materiais. Então, o passe é muito importante. E é por isso que eles são aplicados no coronário, e depois, no final, a gente equilibra tudo, tá bom? A gente passa por todos, assim, na frente, né? Então, é muito importante a gente trabalhar nesses pontos de energia, tá bom? Espíritas e médiuns espíritas, cultivemos o passe no veículo da oração, com o respeito que se deve a um dos mais legítimos complementos da terapêutica usual, que eu acabei de falar. É muito importante, a gente acha que não é nada, mas ele ajuda muito no nosso equilíbrio físico, além do espiritual, tá bom? Na nossa saúde física, tá bom? É o que ele fala aqui nesse livro, na Opinião Espírita, capítulo 55. Esse livro aqui, Martins Peral, fala dos passes também. O socorro através dos passes aos que sofrem do corpo e da alma é instituição de alcance fraternal que remonta aos mais recuados tempos. O Novo Testamento, para referir-nos apenas ao movimento evangélico, é valioso repositório de fatos nos quais Jesus e os apóstolos aparecem dispensando pela imposição das mãos ou pelo influxo da palavra recursos magnéticos curadores, né? Então, Jesus já aplicava passe, os apóstolos aplicavam passes, né? E curavam dessa forma. Nos tempos atuais, tem cabido ao Espiritismo, na sua feição de Consolador prometido, conservar e difundir largamente essa modalidade de socorro espiritual. Tá bom? É nesse livro aí. Devemos, portanto, caminhar em busca do equilíbrio em nossas atitudes, buscando uma harmonização físico-espiritual, calçada sempre nos ensinamentos evangélicos transmitidos por Jesus. Então, ele fala aqui que a gente tem sempre que buscar o equilíbrio da matéria e do espírito, para que a gente mantenha esses pontos de energia equilibrados. E equilibrados, a gente mantenha nosso perispírito equilibrado, que a gente mantenha os órgãos do nosso perispírito equilibrado, que a gente mantenha os órgãos do nosso corpo equilibrado. Então é muito importante a nossa mente estar sã num corpo são, como já diziam os gregos, né? Mente sã, corpore sane, né? Então, o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida é primordial, tá? Psicologicamente e nas nossas atitudes no dia a dia, tá bom?
para a gente ter saúde, ficar bem. Porque depois não adianta chorar, né, pessoal? Aí não adianta, né? Então vamos cuidar agora, enquanto a gente consegue ainda. E o centro de força na Bíblia? Jesus falou sobre quase tudo, né, na Bíblia. Será que ele falou sobre os pontos de energia na Bíblia? O que vocês acham? Ah, isso ele não falou, né? O que vocês acham? Falou ou não falou? Não sabem? Tá na Bíblia isso aí? Não sabem? Eu não Olha que sei, mas eu acho que interessante. sim. Olha que interessante. Vamos lá, então. Sim. Quando ele falou, Pai nosso, que estais no céu, você ativa o seu coronário. É a sua ligação com o Criador. Santificado seja o vosso nome. É o frontal, as suas percepções, né? Você está santificando, né? Você está dando a conhecer que você o conhece e que você o admira e que você o conhece como Criador, né? É a consciência do ser, da existência do Pai, né? Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, né? Você está pedindo através do laríngeo, né? Que seja feita a vontade do Pai, né? É, e é isso, né? Cardíaco. Cardíaco, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso daí é o sentimento, né, que você eleva ao Pai, né? Eu respeito a sua autoridade, o que seja feito, e eu vou me controlar, eu vou controlar as minhas emoções. Por quê? Porque eu vou respeitar a sua vontade, né? Então é por isso que você vai estar com as suas emoções equilibradas, porque você vai respeitar a vontade do Pai. Se ele levar algum parente seu, você vai se equilibrar. Se vier dificuldades na vida, você vai se equilibrar e você vai manter o seu cardíaco equilibrado. Então seja feita a sua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, aí o gástrico, né? O pão da carne e o pão do espírito. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido, equilibrando o esplênico. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, o equilíbrio do genésico. Então, quando a gente ora o Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, ele nos passou uma forma de autopasse para que nós, ao rezarmos essa linda oração, além de entrarmos em conexão com o Pai, nós nos reequilibremos todos os nossos pontos de energia e nos apliquemos um autopasse. Olha que coisa maravilhosa. Isso está na Bíblia, Jesus falando aí dos nossos pontos de energia sem a gente perceber. Interessante, né? Tá bom? Então, vamos orar o Pai Nosso, né? Que ele aí é o nosso equilíbrio do nosso ponto de energia, dos nossos pontos de energia principais aí do corpo, tá bom? Um autopasse aí, tá bom? Legal, né, pessoal? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, tá bom? Olha, nós temos ainda uma segunda parte da aula, né? Que é sempre a parte da evangelização. Lembram disso? De novo, né? Eu sempre acho esses textos, né? Excessivamente assim, muito assim a viagem, né? Então eu não consigo como é que eu posso explicar para vocês? Resumir, né? Porque eu acho muito genérico, vamos dizer assim, né? Mas mesmo assim, espera um pouquinho, deixa eu sair daqui. Eu vou passar ele para vocês, a gente tenta pegar os pontos principais dele aqui, só para não passar batido, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Ele fala sobre as diretrizes do Evangelho, tá? Então, o que que ele fala? Basicamente, ele fala
que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas sim o que faz a vontade do Pai. Então cai um pouco, aí sim, naquele texto da nossa harmonização, que não vale só a gente fazer a vontade do Pai, mas a gente tem que dar uma contribuiçãozinha aí para o mundo também, né? Então ele fala que isso nos convida à reflexão, né? Que quando a gente descobre o Evangelho, a gente descobre aí uma fonte de conhecimento, de energia, e a gente faz a nossa reforma íntima, né? E a gente tem que aplicar os nossos ensinamentos na própria vida, né? Para maior e melhor servir. Então, que a gente tem que trabalhar para nos equilibrar e dar a nossa contribuição para o mundo, né? Aí ele vai falando, somos operadores de Deus, né? Temos que nos trabalhar, né? E sermos aí soldados do Criador no mundo. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo, e modelo de cada dia. Então ele fala sobre o Evangelho, que a gente tem que sempre respeitar as diretrizes do Evangelho, né? Andar com Cristo debaixo do braço, né? Não é só ver Cristo lá longe, né? A gente tem que confiar e andar apoiado nele na nossa vida, né? Aí ele vai discorrendo aqui também, né? E por aí vai. Aí ele fala o trabalho digno, a oportunidade abençoada, né? Que traz para o nosso conceito, né? Para o nosso contexto, né? E não há dúvida de que a mediunidade é um excelente campo na seara do bem. Então ele está falando que a gente deve trabalhar e que a mediunidade é uma das grandes exemplos, né? De que a gente pode usar para o nosso trabalho no bem, né? Então, o que ele quer dizer, se você veio com mediunidade, não esqueça, é uma grande oportunidade que você tem para trabalhar no bem, é isso que ele está falando. Então, mas pena que boa parte dos aprendizes ainda quer atuar na parte fenomênica, se impressiona com essas questões do que a mediunidade traz em termos de fenômenos físicos, e não por querer ajudar mesmo, do amor que você vai poder ajudar com a sua mediunidade. Então, ele fala sobre esses médiuns que ainda são muito ligados ao fenomênico, né? Então ele está falando isso, tá? Que você alcançar o título de médium, né? É, que não é difícil você fazer esse trabalho, né? Então o que ele fala que receber mensagem do além é fácil, transmitir para outra pessoa também é fácil e tem pouco valor. A menos de que você esteja com propósito elevado. Então, o que ele está falando é que não basta você chegar lá e oferecer a sua mediunidade, o seu trabalho. Você tem que fazer isso com amor. Você tem que ser uma coisa que te faz bem, que te traga realmente alegria no coração de fazer a caridade, não só uma coisa meio física, meio material. Tá bom? Ele fala isso daí. Aí ele vai falando, né? O que diferencia é o agir e servir, ajudar e socorrer sem recompensa e sem se vangloriar, sabendo fazer bom uso do empréstimo que a bondade infinita lhe concedeu e pautando-se pela diretriz de Jesus. Então, ele está falando que a mediunidade você tem que usar aí, né? Para servir e ajudar sem esperar recompensa e sem se achar o bam, 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 tá bom? Então, isso a gente já estudou, né? Por isso que eu acho que é meio que um pouco chovendo no molhado, né? E eu estou repassando rapidinho, porque a gente já falou sobre isso, né? Então ele está falando, não podemos nos esquecer que, como médios, somos instrumentos na mão do Divino Mestre. É indispensável afinar o nosso instrumento de serviço justamente pelo seu diapasão, se afinar com o Criador, né? O que é o instrumento? O diapasão é aquele que mede, né? O instrumento de som, né? Então ele fala que a gente tem que se ajustar ao Criador. Normal, e que a gente pode. Todos podem transmitir recados, mas aqueles que fazem isso com amor são poucos. E aí ele vai fazendo, vai discorrendo disso, tá? E é isso que ele fala, que a gente tem que se purificar e tentar fazer esse trabalho aí com amor, com dedicação, sem interesse, e tentar dar a nossa contribuiçãozinha para o mundo. E daí caímos naquela harmonização do começo da aula. Porque podemos ser pequenos,
ter vários defeitos, ter várias dívidas, mas sempre a gente vai poder dar um pouquinho de nós aí, de alguma forma, para o bem. Tá bom? Dúvidas? Vocês querem comentar? A aula de hoje era isso. Vocês querem comentar alguma coisa? Fizeram alguma ligação na cabeça? O que vocês comentam aí sobre a aula, sobre tudo que a gente falou? Ou não tem nenhum comentário? Vamos lá. Não? Acho Nada? que foi bem explicativa a aula hoje. Bem didática. Assim. Vocês conseguiram entender sobre os pontos de energia? O que vocês acharam dos pontos de energia? Muito complexo? Não? Muito complexo? Acho que não. Tá. Na internet tem bastante material sobre isso. Eu andei olhando, tem vários material, tem aula pronta. Eu vou ver se eu coloco mais material para vocês, explicando mais sobre esses pontos de energia. Eu coloco lá no Drive. Eu encontrei um PDF que explica um pouco mais detalhadamente sobre cada ponto de energia, se vocês quiserem ver, mas é muito interessante a gente saber que eles existem e que a gente está o tempo todo captando energia do fluido espiritual da Terra. Então, a gente tem que saber captar bem essa energia, tem que estar equilibrado para captar bem, temos que estar frequentando locais bons, porque nos locais bons as energias são boas. Então, quando a gente vai assistir uma palestra, a gente vai no centro espírita, a gente está tomando um banho de energia boa lá, entendeu? Lá é um hospital, né? Então, assim, é maravilhoso. Então, a gente tem sempre que buscar, né? Procurar uma religião, procurar um local onde a gente sabe que tem boas energias, pessoas querendo fazer o bem, porque a gente vai se beneficiar e equilibrar os nossos pontos de energia com essas coisas todas, né? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Elcio. Tudo bem? Tudo Esses bem. pontos de energia são muito conhecidos pelos orientais, pelos japoneses, hindus. Isso é milenar, tá? E os espíritos contam isso há milênios, né? Então não é à toa. Então não pode ser mentira, porque isso não vem do espiritismo. Isso vem de culturas milenares que os espíritos trazem, né, através de médios do passado e espíritos trazem essas revelações aí. Por isso eles conhecem, né, os chakras. Há muito tempo os hindus conhecem os chakras, que isso vem passando, né? Então, pessoal, por mais que a gente ache que isso é maluquice, né, isso existe, tá? A gente não vê, mas existe, tá? Os pontos de energia existem e eles aí, vamos mantê-los aí bem asseados, tá bom, pessoal? Com os nossos pensamentos, tá bom? Para não bagunçá-los. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Vamos encerrar a aula? Tudo bem. Então vamos encerrar. Quem gostaria de fazer as vibrações? Ninguém? Já fizeram, né? Falo, já fiz. Tá bom, então eu vou fazer, vou dar minha contribuição. Já que nós estamos em poucos, eu posso fazer as vibrações. Tá bom? Alguém gostaria de fazer a prece final? Também não? Ah, eu não vou fazer a prece final também, né? Me ajudem aí, vai, pessoal. Você faz, Daniela? Vamos. Você faz, Posso Rita? fazer. Quem faz, então? Rita ou Dani? Posso. Tanto faz. Posso Então tá, fazer. vamos deixar a Dani faz também. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos agradecer, né, aos espíritos superiores que estiveram nessa aula conosco, nossos benfeitores, os mentores aí desse curso, tá? Apesar de nós estarmos em poucos, existe um mentor para esse curso que cuida de nós três, tá? Ele está aqui para me inspirar vocês, inspirar os nossos benfeitores e os nossos benfeitores também, né? Então, a espiritualidade se preocupa muito com esses conhecimentos aí que a gente adquire. Então, vamos agradecer a esses irmãos espirituais que estão conosco nesse momento e vamos vibrar pela paz no mundo, pelo entendimento entre os seres, a pacificação, a compreensão entre os seres humanos,
o amor, a paciência, a indulgência, o carinho, o perdão. Vamos vibrar pela nossa casa, por todos aqueles que moram na nossa casa. Uma chuva de bênção possa cair sobre a nossa casa e restaurar a nossa saúde, a limpeza espiritual da nossa casa, levando os miasmas, energias deletérias. Vamos vibrar por aqueles que amamos, nossos filhos, pais, irmãos, netos, netas, sobrinhos, sobrinhas, tios. Vamos vibrar por aqueles amigos mais chegados e queridos. Vamos vibrar pela Rose que não pôde estar conosco. E, enfim, vamos vibrar por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E agora eu convido a Daniela para encerrar a aula com uma prece. Estamos aqui hoje em forma de agradecimento nessa prece por todo o ensinamento prestado pelo mentor, pelos benfeitores, por essa doutrina tão rica e tão acolhedora para todos nós. Que todos esses ensinamentos estejam presentes no nosso dia a dia, que a gente possa se equilibrar, trazer sempre a pureza no pensamento e nas nossas ações, tendo paz, amor e muita luz em nossos caminhos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que linda oração, né? Você vê, você fez de coração. Coisa linda, né? É o E coração, gente. É o coração. Ele muda tudo, né? E é isso. Pessoal, então é isso. É que isso que você falou, muito verdade, né? Usar no nosso dia a dia. Então, quando a gente estiver muito nervoso, a gente pensa assim: ai, meu Deus, meu gástrico! Ai, meu ponto de energia gástrico! Agora, quando vocês ficarem muito nervosos, vocês vão falar: ai, meu Deus, estou muito nervoso. Vou desequilibrar meu ponto de energia gástrico. você tá achando. A Raquel tá rindo. Ela tá rindo que eu estou fazendo assim, né? Então tá bom. Manda um abração para ela, tá bom? Tá bom. Quer dar tchau? E Fala para aí. todos aí, pro Rafael também. Fala aí. Tchau, tchau, tudo de Fala tchau. bom. Tchau. Fala tchau. Ai, Tchau, ai. Raquel. Tchau, pessoal. Tchau, Rita. Obrigado pela presença. Hã? Boa noite. Bagunceira, tchau. Não entendi. Ela é bagunceira. Uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Ah, tá. Tchau. Boa noite, tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. Fala, Rita. Peraí que eu vou parar o som aqui, o para a gravação. Peraí. Como é que para essa gravação aqui? Ei, meu Deus do céu. Aqui. Como para? Ah, achei. Parar.